depois de todo aquele conflito do início do ano entre Estados Unidos e China sobre aquele assunto das taxações, onde tarifas americanas passaram a valer mais de 145% aos chineses. Teve acordo, a China regou, a gente viu tudo que aconteceu e entendeu que o Trump fez tudo do jeito que ele queria. E depois de congeladas aí por praticamente 6 meses, essas tarifas, a China, numa tentativa clara aí de tentar boicotar principalmente a soja americana e alegar que é melhor comprar do Brasil, porque agora o presidente Lula ele arreganhou de vez as pernas para o regime chinês e o Trump anunciou mais 100% de taxação a todos os produtos importados da China. Nesse vídeo a gente vai trazer a repercussão que está dando. A gente vai falar sobre um assunto aqui também que tem dado muito o que falar, que é a questão aí do ano de 2025 ser marcado aí pelo judiciário brasileiro ser uma piada. Porque a gente pode ter aí o Adélio Bispo, o autor da facada aí ao presidente Bolsonaro, está solto e o Bolsonaro está preso. A gente vai falar sobre esse assunto aqui também, que dá até dor no estômago, mas é importante mostrar para todo mundo abrir os olhos. Pessoal, meu nome é Samuel Fernandes, eu sou analista de negócios e a gente está aqui no canal Editorial Central. Antes de mais nada, aí já vai deixando o seu like, já comenta aí, já ajuda o nosso canal a bater a nossa meta. Vamos de matéria aqui que é o mais importante. Olha só, essa bagunça que é o judiciário brasileiro. Hoje, o Adélio Bispo, autor da facada no Bolsonaro, ele está preso. Mas olha só essa publicação aqui da Jovem Pan News. Olha só, Justiça brasileira perdeu a vergonha, protege o criminoso e abandona a vítima. Vamos ver essa publicação aqui. O autor do atentado contra Jair Bolsonaro, Adélio Bispo, passará por um novo exame psiquiátrico e pode ser posto em liberdade. O teste vai medir o seu nível de periculosidade e vai indicar se ele ainda apresenta risco à sociedade. E dependendo do resultado, ele pode ser transferido para um hospital de custódia ou até receber alta. Segundo informações apuradas pelo portal Metrópolis, uma equipe de 2 psicólogos será recebida no Presídio Federal de Campo Grande para realizar esse exame. Adélio não cumpre pena, nem responde à ação criminal, porque foi considerado inimputável em razão dos alegados transtornos psiquiátricos. Começar essa com o Cristiano Beraldo. Esse teste que vai avaliar a condição de Adélio Bispo, a depender da avaliação, ou ele permanece no hospital, nessa unidade psiquiátrica, ou numa outra ponta, a avaliação positiva poderia colocá-lo, inclusive, em liberdade. Beraldo. Mas cara, como a sociedade brasileira vai confiar nessa avaliação desse sistema penal brasileiro? Mas o fato concreto é que quando a gente olha o histórico e temos, por exemplo, nas condicionantes para a pessoa preso ter direito à saidinha, sei lá, ele tem que ter um determinado comportamento, ele tem que ter um determinado perfil psicológico e tal, e a gente vê no que dá. A quantidade de bandido criminoso que sai e vai para cometer crime, a gente se pergunta, mas isso não foi detectado? Quer dizer, eles são tão bons assim em enganar profissionais que eles conseguem ter uma vida e um comportamento perfeito dentro da prisão, mas na hora que saem através de um benefício, eles já estão prontos para roubar, para matar, para estuprar. Quando a gente observa que a soltura de uma figura como essa, que sabe-se lá em que ambiente, em que circunstância ele se motivou a entrar no meio de uma multidão, segurando uma faca dentro de um saco de papel, se não me engano, para que não fosse percebido. E, de repente, ele vai até o candidato que está ali fazendo campanha e tenta tirar a vida de um candidato. Quer dizer, esse sujeito, ele não tem o mínimo exigido para ter uma convivência em sociedade. Que o funcionamento da justiça criminal brasileira nem sempre está em sintonia com o que nós consideramos como lógico e moral. Para mim, é lógico que Adélio é perigoso. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se ele tem consciência do que fez, ele tem que ser punido. Embora a gente saiba que as punições da justiça brasileira para crimes violentos são ridículas. Mas... Só ridícula essa situação, que eu quero que você deixe nos comentários aí pra gente saber qual que é a sua opinião. Você acha que um cidadão é igual o Adélio Bispo, ele tem que ser solto? Ele não oferece mais risco para a sociedade? Rapaz, do jeito que as coisas funcionam sempre aqui no Brasil, é importante destacar aqui, se for alegar ali que ele não tem tanto transtorno psicológico assim, possivelmente aí ele pode ter, conseguir candidatar ali na sociedade para vereador, para deputado aí, do lado do PT, porque a gente sabe que esse pessoal aí, eles não têm, assim, muito escrúpulo para essa situação, não. E a gente entende que é muito complicada essa situação. A gente acredita que ele é um cara aí que ele oferece muito risco para a sociedade, porque se ele fez isso, imagino que ele não faria quando entender que a justiça brasileira não prende quem é realmente criminoso. Então aí o ano de 2025 aqui está sendo marcado como o Adélio Bispo com a possível, sendo possivelmente solto a qualquer momento,
e Bolsonaro preso injustamente. A gente provando aí que a situação no Brasil ela é muito complicada. Mas a gente também acredita na justiça divina e não vai ficar assim o resto da vida, não. A gente vai colocar aqui uma matéria aqui agora sobre a questão aqui do Fux pedir vista e que ele está suspendendo ali o julgamento de Moro. Pessoal, para quem não está entendendo essa situação aqui, o Sérgio Moro ele fez uma brincadeira num dia descontraído ali. O senador, aquele que ficou muito famoso, onde ele era juiz na época, que condenou o Lula. E a seguinte questão foi que ele falou, num momento ali de brincadeira, de distração, que ele ia comprar ali um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes ele teve assim, vários envolvimentos com essas questões aí, principalmente na época da Lava Jato, onde altas figuras ali que estavam totalmente comprometidas já chegavam no julgamento ali com habeas corpus do ministro Gilmar Mendes. Então ali o Sérgio Moro fez essa brincadeira e está sendo julgado dentro do Supremo Tribunal Federal e pode pegar até 4 anos de cadeia e perder o seu mandato. Olha só essa publicação aqui feita pela Jovem Pan News. O ministro Luiz Fux, mais uma vez, salvando, né, o judiciário brasileiro. Ele pediu vista do processo, ou seja, ele pediu um adiamento para entender melhor tudo que está acontecendo, mas também é uma certa maneira de ganhar tempo de toda essa perseguição aí que estão querendo fazer com Sérgio Moro. A gente não morre de amores por ele aqui não, mas a gente entende que ele fez muita parte aí na questão aí da prisão do presidente Lula, porque é um dos caras aí que tem moral aqui no Brasil, é ele. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista do processo em que o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, é acusado de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, suspendendo temporariamente o julgamento da ação penal. O ministro tem até 90 dias para devolver o processo ao plenário com seu voto. Apesar do pedido de vista, a maioria da primeira turma já havia formado a favor de manter o Moro como réu. A denúncia foi apresentada ao Ministério Público após o Moro, em um vídeo durante aquela festa junina de 2022, afirma que o habeas corpus poderia ser comprado pelo ministro Gilmar Mendes. Isso aí a gente sabe que a perseguição é muito grande a qualquer um que ataca hoje o judiciário. Não é nem atacar, você não pode nem falar não pode nem brincar com nada. Porque assim, o STF aceitou a denúncia em junho de 2024, tornando o Moro réu. A relatoria do caso, a ministra Carmen Lúcia, foi acompanhada pelo ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Caso seja condenado a mais de 4 anos de prisão. Aí o ministro Luiz Fux ele pediu vista desse processo para poder ver o que ele consegue fazer nessa situação aí. A gente entende que a situação de qualquer pessoa que tenta confrontar o sistema aqui no Brasil, ele tem que ser tirado do jogo imediatamente. Essa aqui é como se fosse uma regra aqui no Brasil. Agora a gente vai colocar aqui uma publicação feita pela Revista Oeste, onde traz aquela situação do ministro Luiz Roberto Barroso, dele pedir aposentadoria 8 anos antes do devido. E aqui fala o seguinte, Barroso sempre mencionou a preocupação com o envolvimento da família em sanções. Porque a gente sabe que o ministro Luiz Roberto Barroso, ele tem uma vida aqui no Brasil e tem uma outra vida nos Estados Unidos, onde toda a família dele aqui, na verdade, todos os ricos desse Brasil gosta de ter a sua vida tranquila ali nos Estados Unidos, porque é a maior democracia do mundo, é o país mais seguro, é um país onde a economia funciona e um país onde você tem poder de compra, principalmente se você é ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente vai colocar esse vídeo aqui onde o jornalista ele trouxe toda uma situação por trás do que levou ao ministro Luiz Roberto Barroso pedir aposentadoria aí devido a toda aquela pressão vinda dos Estados Unidos. É um dado que eu acho que a gente não pode descartar nessa hora em relação à aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso. Desde que o governo americano, a partir do momento em que a Casa Branca passa a cancelar vistos de ministros do STF e impõe sanções mais pesadas a Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky, quando a Lei Magnitsky avança para a esposa, a mulher de Alexandre de Moraes Viviane Barsi, para o escritório da família de Moraes, para a empresa Lex. A partir daí, Barroso muda completamente a sua postura. Todo o Supremo ficou choroso, como dissemos aqui. É verdade. Mas
Luiz Roberto Barroso, em entrevistas e ao deixar a cadeira de presidente do STF, ele deu uma série de entrevistas, jornais, programas de televisão, ele foi em todos. E ele sempre mencionou a preocupação com o envolvimento da família em sanções. E ele tem uma empresa, Telub, seria T de Tereza, Lu de Luana e B de Bernardo. Os 2 filhos, Tereza, a mulher falecida, a ex-mulher dele. Essa empresa, isso é uma offshore. Uma offshore que tem, por exemplo, um apartamento avaliado em 4 milhões de dólares em Miami. Mas tem outros negócios. O filho dele, Bernardo, é diretor associado do banco BTG. É diretor em Miami, nos Estados Unidos. Ele decidiu não voltar para os Estados Unidos para não correr o risco de ser barrado na imigração. Não há uma sanção explícita em relação à família de Barroso, mas decidiu não correr o risco. Talvez tenha um grande cálculo nessa história para que Barroso se aposente precocemente, que é impedir a sanção Magnitsky contra a família, contra os negócios da família. Ou seja, uma proteção patrimonial e pensando nos filhos, para que os filhos não sejam sancionados, porque o Supremo Tribunal Federal é cúmplice do violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. Pessoal, tá falado aí, ele deu a posição dele e, na verdade, a gente entende que justamente isso mesmo que aconteceu. O ministro Barroso, ele tá recuando de toda essa situação, ou seja, no português mais claro, ele tá abandonando o barco antes que o barco afunde totalmente, porque a situação ela não vai parar por aqui. O ministro Alexandre de Moraes já não tem nada a perder, a gente tem que ver aí os outros ministros, porque assim que for colocado aí, principalmente a lei Magnitsky em vigor, a gente entende aí que a situação ela não fica igual. A gente viu aí toda a situação que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes, ele ser sancionado, a esposa, o escritório, aquele Instituto Lex, onde ele criou para poder guardar todo o seu patrimônio, ser sancionado. Aqui no Brasil, na verdade, é o seguinte, você não fica impedido de usar aquela empresa que foi sancionada, você só desvincula ela totalmente de qualquer operação feita, intermediada ali pelos Estados Unidos. E, gente, todos hoje, na verdade, financeiramente falando, tudo passa aí pelos Estados Unidos, do jeito aqui que a norma no Brasil ela funciona. Todos os grandes bancos, todos eles precisam daquele sistema SWIFT, que só os Estados Unidos aí é o dono daquela situação. Então a gente vê aí a preocupação grande do Barroso de não entrar nessa também, porque ele é um dos caras que era mais ativista ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, os holofotes estavam muito em cima dele, do Flávio Dino, do Gilmar Mendes. Agora a gente vai ver tudo que vai acontecer, a gente vai trazer as notícias aqui em primeira mão para todo mundo. Não é isso? Pessoal, se você gostou, deixa o seu like. Tamo junto aí, até o próximo vídeo. A gente vai trazer mais notícias para vocês daqui a pouco. Tamo junto.